Pessoal, estamos aqui em mais um Café com Milk, que é esse bate-papo para conteúdo relevante. E hoje o nosso assunto é empreendedorismo. E eu tenho um cara aqui fera nessa área, tem muita história para contar. Começou do zero, hoje está fazendo o maior sucesso na área dele. Mas antes, a gente pede, né? Curte, compartilhe, comente aqui no nosso canal para que a gente possa ganhar notoriedade, ganhar engajamento e crescer cada vez mais com a sua ajuda e dando mais aí reconhecimento às pessoas que a gente convida aqui para fazer entrevista, tá? Hoje o tema é empreendedorismo e eu tenho alegria aqui de conversar com o Rômulo, que é prova viva aí de que trabalhar duro e se dedicar faz as coisas acontecerem aí e o sucesso ele vem na sua determinada hora, né? Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Muito bom estar aqui com você, para compartilhar um pouco da nossa história. A gente está no caminho, né? Tentando vencer isso aí, passar por essas provações, cada vez mais elevar o nível da nossa empresa, não só aqui no Brasil, como fora, assim como vocês já sabem. E é isso aí, vamos bater um papo, vamos conversar sobre essa história nossa, né? Show de bola, Romulo, muito bacana. Você começou como funcionário de comércio, né? Eu lembro assim de loja de calçados, de atender o público, não é isso? Isso. Foi ali que sua história começou. Qual a idade? 13 anos de idade eu tinha, né? Eu era, tipo assim, já queria muito trabalhar, muito ter o meu dinheirinho e tal, e a família, assim, situação mais difícil, e doido para trabalhar, e não podia trabalhar naquela época. E a minha avó, ela conseguiu um emprego para mim na época, numa loja de calçado aqui na cidade. E aí, com 13 anos, entrei nessa loja. Só que eu não podia trabalhar na vista do público, porque como eu tinha 13 anos, e aí eles me colocaram lá no estoque, escondidinho. Por alguns anos fiquei ali. Fazia o que lá no estoque? Lá no estoque limpava a caixa, mudava setor, um exemplo, calçado feminino, masculino, aí juntava todos num lugar só e virava fazendo isso aí para cima e para baixo. E lá era 4 andares de calçados, né? Tudo de calçado. E era um sobe e desce, loucura mesmo. E a gente ficou ali bastante tempo. Eu fiquei ali quase 5 anos e pouco, né? Ali dentro eu fui subindo de cargos ali, né? Claro que depois aí fui ganhando idade, então eu pude trabalhar, de repente, trabalhar também lá embaixo. E ali embaixo que você fala embaixo balcão, no salão, né? Nas vendas, de vendendo calçado, também trabalhei. E ali eu fui entendendo um pouco sobre vendas já, desde ali. Porque o nosso chefe lá, na época, ele passava muitos vídeos, VHS, na época, de palestrantes, falando sobre vendas, como vender, como isso. E toda semana ele tinha um vídeo diferente, ou às vezes ele até repetia, para tentar, tipo assim, engajar a gente de como convencer o cliente nas vendas e assim vai. E isso já foi me pegando desde aquela época, sabe? E depois me ajudou para frente, claro. Ali, então, que foi nascendo assim a vontade de empreender? Isso é desde novo? Pois é, ali foi nascendo um pouco da vontade, mas o quê? Empreender em quê? Né? Essa é a dificuldade. Eu queria ter meu próprio negócio, mas o que eu investia? Né? Pensei em montar lan house, na época tinha muito isso, mas o investimento era alto. Aí até que nessa mesma época eu falei assim, cara, vou fazer evento. Fazer evento, tipo festa, né, boate e tal. Aí a gente via que para poder se investir nisso era um pouco menor o investimento. Talvez a gente conseguiria juntando uma graninha ali. Aí tinha uma outra barreira, que era a minha idade. Como eu era novo, não tinha 18 anos, eu não podia fazer um evento. Porque para você fazer um evento, você tem que pedir autorização na Polícia Civil, Polícia Militar, fórum, tinha um monte de autorização. Então isso aí foi a primeira vontade sim, de empreender, foi aí. E eu comecei realmente a empreender, foi nos eventos. Depois a gente tem uma história com os eventos também. Eu já fiz evento também, sabia? Não sabia. Lembra teve São Gabriel Rastaclone, LS Jack? Isso aí eu lembro. Era eu com o Wellington, com o Fio, com o Wagner, a gente que fazia esses eventos. Mas depois logo parei. Eu cheguei à conclusão assim, para o que eu experimentei na época, Romo, ganhava muito dinheiro no evento e perdia muito dinheiro no outro evento. Então era uma gangorra Foi isso que aconteceu com a gente. Complexa, né?
quando eu comecei a fazer o evento, o primeiro evento a gente ganhou dinheiro. Né? Aí o que acontece? Para poder empreender, para fazer esse evento, o que eu tive que fazer? Arrumar um sócio que era maior que 18 anos. Aí eu arrumei esse sócio, amigo, a gente montou, aí beleza, vamos fazer o primeiro evento. Fizemos o primeiro evento, lucro. Segundo evento, lucro. Aí vamos pro terceiro. Terceiro evento, vamos fazer um evento maior, fazer uma coisa grande, prejuízo. É isso aí. Entendeu? Quarto evento, prejuízo. Aí o quinto evento deu uma melhoradinha, mas assim, ali ficou. E o prejuízo do terceiro evento, ele arrancou tudo que a gente tinha ganhado e ainda ficou para poder pagar, entendeu? Então ali eu fui meio desiludindo. Não que não é um bom segmento, muitas pessoas ganham dinheiro com isso, mas eu vi que não era para mim, sabe? Aí ali já abandonei esse empreender nos eventos. Eu não sei se a gente é cidade interior. Na época, uma coisa assim que eu vejo que de certa forma a gente errou é que nós fizemos um evento com a banda que a cidade aprovava, deu um bom retorno, aí a gente muito jovem pensava assim, agora eu vou trazer uma banda melhor ainda. E uma banda melhor ainda, a gente às vezes pulava de um show de 10, 15 mil para um de 30, 40, 50 mil, e aí tudo muda, né? Os gastos são infinitamente maiores, mas foi uma ótima experiência, eu aprendi muito também, cara. Isso. Aí você trabalhava como funcionário, né? Antes ali não podia nem ser menor aprendiz, então trabalhava escondido. Não podia. Depois acredito que você entrou na CLT, é isso? Depois sim. Ok. Ana Beatriz. Se eu não me engano, depois dos 16, ou eu era 15 na época, eu não lembro muito bem. Eu já podia assinar carteira. Aí foi quando eu assinei. Aí, então eu fiquei, tipo, a maior parte do tempo que eu fiquei lá, eu fiquei sem carteira assinada, porque nem podia ter a carteira assinada, eu estava escondido lá. Aí depois eu pude assinar a carteira por um tempo lá, né? Aí logo após isso, deu uns 5 anos e pouco, eu saí de lá com uma proposta para trabalhar numa outra empresa, que era uma copiadora da cidade. Fiquei nessa copiadora por 2 anos e meio, e nesse meio tempo, trabalhando lá nessa copiadora, me tornei gerente dessa copiadora, e sendo gerente, fazendo esses eventos que eu acabei de falar. Eu fazia os eventos em paralelo, né? Fazia os eventos em paralelo. Aí quando essa copiadora ela veio a fechar, por quê? No São Gabriel tinha uma faculdade, essa faculdade fechou, então a copiadora ela tem muito a ver com a faculdade, porque tem muitas cópias e tal. Então quando fechou, caiu muito o movimento, então o proprietário que era de fora na época decidiu por fechar, porque o rendimento maior era a faculdade mesmo, né? Então eu fiquei desempregado, né? Fui dispensado, porém ali recebendo meu seguro-desemprego, precisava fazer alguma coisa, um amigo eu falei, cara, eu tô vendendo um sistema aqui, já pulei para outra coisa. Aí recebendo seguro ainda. Aí ele falou assim, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a treinar o sistema que eu vendo. Ele vendia esse sistema de SPC e Serasa na época. Eu entrei junto com ele ali, e ele não sabia mexer em computador, eu sabia que eu tinha aprendido na Beatriz Calçado, então quer dizer, foi um crescimento ali dentro de onde eu trabalhei, foi sacrifício, eu não podia trabalhar, mas ainda bem que eu entrei, senão nem tinha aprendido a mexer em computador. Na época isso não era tão real, né? Isso me ajudou muito, porque aí eu já pude dar treinamento para as pessoas que ele estava vendendo o sistema. Bacana. E ele me dava ali R$50 por venda que ele fazia para dar o treinamento. Cada venda que ele fazia, R$50. Aí ele fazia tipo 15, 20 vendas por mês, já dava um valor assim, perto do salário mínimo na época, era um valor assim até legal. Só que aí o que eu vi? Já pensando em empreender de novo, falei, cara, vou ficar aqui ensinando os outros só mexendo no sistema. Eu entendi que aquela empresa ela tinha uma matriz e franquias pelo Brasil todo. E esse cara era só um vendedor de uma franquia. E essa franquia era de Linhares. Eu conheci um cara que trabalhava dentro dessa empresa, na matriz. Conversei com ele sobre a questão da franquia, já deslumbrando querer isso para mim. Ele me foi super, assim, aberto em questão de me ceder essa franquia. Falou, cara, vou conversar aqui, geralmente é escolhido pessoas, vendedores e tal, os melhores vendedores, geralmente eles escolhem para dar franquia e tal, mas eu já te conheço e tal, vou ver aqui. Aí, dias depois, já me falou, consegui aqui, você já está liberado para conseguir a franquia para você. Falei, mas o que eu preciso? Qual o investimento? Aí ele passou lá os investimentos que tinha, como eu tinha recebido seguro-desemprego e tal, um pouco, então aí já consegui fazer um investimentozinho pequeno, não era muita coisa. Ali montei a minha primeira empresa. Antes era só empreendedorismo sem ter uma empresa de verdade, né? Ali montei a minha primeira empresa, primeiro CNPJ. Primeiro CNPJ. Isso aí. De prestação de serviço, né?
Isso aí. E aí foi atuar nessa área vendendo Sistema. o sistema. O sistema ele funciona, ele era de SPC e Serasa, consulta, né, de negativação e consulta de pessoas com o nome sujo na época. Isso era muito, acontecia muito antigamente, né? Hoje com cartão de crédito e tal não tem tanto, mas na época era muito utilizado. Mas aí assim, quando você estava trabalhando para essa pessoa, dando os treinamentos para o sistema que ela vendia, foi ali que você virou a chave, então, e falou, opa, eu quero ser dono oportunidade. do negócio. Isso. Quero ser dono de um próprio Isso. negócio. E aí trabalhou nesse processo. E me fala assim, eu sempre falo, a gente trabalha nos treinamentos com empreendedorismo, e eu acho muito legal todo mundo ser estimulado a empreendedorismo, porque no mínimo, se a pessoa não quer correr o risco de abrir o próprio negócio, porque muitos dão errado, né, vão ter problemas seríssimos com o banco, às vezes o resto da vida, com dívidas, isso, porque não souberam administrar sua ideia ou empreender corretamente. Isso. Mas eu penso assim, que qualquer profissão, desde as mais básicas até as mais que exigem mais formação, a pessoa tem uma mentalidade empreendedora, faz ela trabalhar diferente, mesmo como funcionário ou como empresário, né? E muita gente assim tem medo de arriscar abrir um negócio. Como que foi isso para você? Esse processo, assim, você deixou de trabalhar para o cara dando treinamento, foi abrir o seu negócio, essa tomada de decisão, andar por uma área mais arriscada, como que foi essa experiência? O que eu tinha o pensamento na época? Eu já tinha tentado empreender como promotor de eventos, já tinha quebrado a cara, na verdade era essa, tinha ganhado dinheiro no início, depois tinha quebrado a cara, ficado devendo, né? Então eu tive que trabalhar no CLT para pagar a dívida do empreendedorismo. Acho que isso é de todo mundo que empreendeu, né? Porque eu já passei por isso, vários clientes já passaram por isso. Foi empreende, duro. Dá errado e depois... foi duro. Então... vai trabalhar mais ainda para pagar a dívida. Isso aí. Aí você pensa, você pagar uma dívida de evento com CLT é muito sofrido, porque CLT recebe, geralmente quando você está iniciando qualquer empresa, você vai receber pouco. Né? Normalmente é isso. Então foi difícil. Aí quando eu fui pular para esse outro empreendimento aí, empreender nesse outro negócio, que era os de SPC e Serasa, que era um sistema, não foi tão difícil para mim pelo seguinte, eu sempre quis ter meu próprio negócio, independente se eu estava correndo risco ou não. Né? Já era meu. Só que naquele momento eu estava desempregado, eu estava trabalhando como assistente de um vendedor e ganhando um extrazinho com ele. Eu não tinha um fixo com ele, eu não estava fichado com ele, ou fichado com aquela franquia que ele trabalhava. Eu estava só fazendo um extra com ele, entendeu? Então, tipo assim, para mim foi um pouco mais fácil, porque eu não tinha um emprego fixo, mas sempre... Estava na transição já. Estava latente, sempre latente na minha mente. Eu tinha que ter meu próprio negócio. Em qualquer momento eu sempre pensava isso, sempre. Mas nesse momento era mais fácil, porque eu já tinha não tinha nada fixo. Né? Entendi. Então foi um pouco mais fácil. E eu falo assim que são fases também, igual eu empreendi, eu fui mexer com o próprio, né? Eu fui ser funcionário também de fábrica de roupa, vender seguro, trabalhar em restaurante. Quando eu fui empreender, Rômulo, foi uma fase da vida assim, que eu pelo menos ainda morava com os meus pais, então não tem filho, é um risco que você não tem nada a perder, dinheiro não tem. Então o risco é menor nesse sentido. E a gente tem uma coisa semelhante também que eu acredito, que é empreender com prestação de serviço. Eu sempre falo assim, que prestar serviço você não tem estoque, você... o risco é menor. Né? Uma indústria que o cara investe aí milhões em maquinário, né? Depois não dá certo, fica aquele patrimônio ali parado. Agora, a prestação de serviço é um pouco diferente, né? A gente consegue ter uma margem maior flexível, né? E arriscar mais. E desse período, me fala, ô Rômulo, você já tinha passado pela primeira experiência de empreender, deu errado, passou pela segunda experiência de empreender, que aí eu acredito que já deu certo de certa forma, mas daí para chegar na Kingstar, por que aconteceram essas transições? Pois voltando um pouquinho na Beatriz Calçados, lá eles faziam troféus para negócio de futebol e tal. Tinha muito isso, medalha, muito. Eu era cliente deles. E lá na Beatriz Calçados, eles, nessa loja de calçados, que é na Beatriz Calçados, que é muito conhecida na cidade, que hoje não existe, mas lá eles
tinha que ter uma pessoa para poder fazer essas artes. Tinha um cara lá que fazia. E eu, muito curioso, negócio de computador, sabe como é que é? Menino novo, ficava ali do lado dele, ali, dando aquela mossegada e olhando como que ele fazia. Um certo dia, esse cara saiu da empresa. Só que quando ele saiu da empresa, quem que ia fazer esse negócio? Aí eu falei, assim, eu sei fazer. Mas eu não sabia direito, sabia bem mais ou menos. Aí fui quebrando a cabeça lá e dei meu jeito, e conseguia fazer. Depois eu fui aprendendo dando soco mesmo ali, indo, fui. Vai na marra. Deu certo, foi na marra. Então, eu sabendo mexer com CorelDRAW, foi quando eu dei o start para poder investir na Kingstar, que é a minha empresa hoje. Então vamos lá, vamos voltar para a minha empresa de sistemas. Eu estava nessa empresa de sistemas já há 2 anos, ela deu muito certo de início, do meio, por fim ali de 2 anos, já não estava tão legal. Eu tinha uma carteira de clientes grande, porém o norte do estado aqui ele não é tão populoso assim, com tantas empresas, como botar uma Grande Vitória, alguma coisa assim. Então você chega um momento que você estagna, você já vendeu para quase todas as empresas que tem na região. E eu entendi assim, que você ganhava muito mais quando você vendia. Você ganhava com a mensalidade, a franquia ganhava, mas era mais só para pagar os custos ali, sabe? Então eu falei, cara, esse negócio não tá tão legal. Não vai longe, não. Não vai muito longe. Eu já percebi e comecei a sondar aquilo. E de início eu não tinha essa percepção. Porque a gente era um menino novo, não consegue ter essa percepção. Depois eu fui perceber, falei, cara, esse negócio não vai tão longe, já saturei muito essa região, já estava indo para o norte do estado todinho, eu pegava a motinha e ia para tudo quanto é lugar. Ficava uma semana, ia Coporanga, vendendo lá, entendeu? E aí eu vi que não dava. Aí eu vi a oportunidade de quê? De vender minha cartela de clientes para outro franqueado, que acontecia muito isso na época. Aí eu vendi minha cartela de clientes para um franqueado de Vila Velha, que era uma cidade maior, ele me comprou, e com esse valor aí que ele me comprou, como eu já sabia mexer no CorelDRAW, que lá atrás eu aprendi na Beatriz Calçado, aí eu falei, vamos montar uma empresazinha de publicidade aqui, fazer cartãozinho de visita, panfleto, essas coisas assim. Por que cartão de visita? Porque na copiadora ela fazia também. Foi toda herança da... Tá vendo que tudo Beatriz foi vindo. Vender, isso aí. Na Maxcop a montar esses layouts. Na Maxcop também já montava nessa copiadora. E aí eu falei, vou montar uma empresa de... Que bacana, cara. E aí comecei a vender os cartãozinhos de visita. Mas a minha ideia era só vender cartão de visita, panfleto, só coisa gráfica. Porque eu tinha um contato da época da copiadora, que em São Paulo fazia. Eles me enviavam por correio. Eu só fazia arte e só mandava para lá, vinha aqui e entregava. Só queria fazer só isso. Só que aí o cliente geralmente chega e fala assim, mas você não faz tal coisa também, não? É isso aí que aconteceu. Aí, né? Aí eles começaram. Romulo, você não faz adesivo também, não? Não fazia. Mas aí você fechou um cartão, aí você também quer adesivo. Aí eu comecei a fazer adesivozinho de rabeta de moto, não sei o que, comecei. E aí fui... Daqui a pouco outro cliente, Romulo, você não faz uma placa para mim também, não? Falei, meu Deus, uma placa agora? Aí fui atrás de um cara que já tinha trabalhado numa empresa que fazia placa. Falei, cara, quanto você me cobra para fazer essa placa tamanho X? Falou, tá o valor. Que dia que você pode? No domingo. Falei, então tá bom, vou ver se fechar, nós combina. Aí passei o orçamento, fechou, mesma coisa. Então aí já começou a virar de uma empresa de gráfica para uma comunicação visual meio com gráfica, que já fazia toda questão de lojas, né, fachada, de placas, adesivos e para ter material gráfico. E aí nisso eu fiquei por alguns anos, só fazendo adesivo, cartão, né, material gráfico e placas. Aí depois que veio a parte do ACM, que isso aí já vai outra evolução. Né, que é a construção desse negócio é o assunto que a gente vai puxar agora, que é o seguinte, por que porta de ACM? De onde surgiu essa ideia? Porque nem começou em porta, começou em placa, em outras artes. É isso aí. Como eu já tinha essa empresa, já fabricava, fazia todos esses materiais que eu estou te falando, placa, adesivo, tudo isso. Eu andando, fui em Vitória, e na época, para encher em Vitória era difícil, né? Aí, beleza, fui em Vitória um dia, fui em Colatina, e a gente via de vez em quando em alguns lugares mais longe de São Gabriel, umas placas diferentes. Não era lona, não era uma chapa galvanizada, não era outro material.
que aí depois de um tempo eu descobri que era o tal do ACM, né? Então aí eu descobri que era ACM e falei que agora eu tenho que fazer essas placas aí também, cara, porque isso aqui é um novo mercado. Eu falei, daqui uns dias ninguém vai querer fazer placa de lona mais. Só que esse daqui uns dias era tipo 5 anos para frente. Com certeza ia dar para ganhar muito dinheiro ainda fazendo placa de lona, sabe? Só que eu falei, o que vai me diferenciar dos outros? Ninguém faz em São Gabriel. Então aí que eu comecei a desbravar isso, começar a fazer. Aí eu falei, vou pesquisar na internet ACM. Aí pesquisei ACM na internet. O que eu achava na internet? Nada. Nenhuma informação. A única coisa que aparece na internet que é ACM era aquele ACM Neto, acho que não sei se era governador, o que era, não é da minha época, então eu nem sei quem é. Famoso na Bahia. Isso aí, então... Antônio Carlos Magalhães. Só aparecia isso no Google, na hora que você pesquisava. Falei, cara, como é que eu vou começar a fazer alguma coisa que eu não tenho conhecimento nenhum? Aí a gente vai perguntando, mas até que eu achei um cara em Linhares que me deu uns 2, 3 toquezinhos de como fazer assim, mas também não fazia direito. Aí eu comecei, até que um dia um cliente me pediu, falei, só que eu tenho que esperar surgir uma oportunidade. Aí um cliente me pediu para fazer uma placa, fiz uma placa de ACM para ele, bem mais ou menos assim, mas passou porque era a placa que estava no alto. Para falar a verdade, não ficou tão bom, mas também ninguém fazia também direito, ninguém sabia como fazer. Então era o que tinha e ficou assim, para a realidade da época ficou bom. Dali a gente foi evoluindo nessas placas. Aí o que eu queria na placa? Eu queria olhar para a placa e não ver nenhum parafuso. Falei, se eu estou vendo parafuso, está mal feito. Tipo isso, né? Mas como é que fazia se não tinha conhecimento? A gente foi comprando ferramentas, comprando fresas, tipo de situação, foi melhorando devagarzinho, não tinha conhecimento e só quebrando cabeça mesmo para poder fazer. Aí foi ali 1 ano, 2 anos, nessas placas de ACM. Então as primeiras placas de ACM de São Gabriel, todas foi a gente que fez, basicamente. Então a gente ficou 2 anos aí, mais ou menos, fazendo placa de ACM e ninguém fazia, só a gente. Show. Inovou, né, cara? Que legal. Então daí que começou das portas. Né? Bacana, cara. Assim, é inovação, né? Dá para ver que você sempre foi um cara meio que incomodado, assim, com o basicão e procurou inovar, né? Procurou fazer diferente e foi se posicionando no mercado. E nesse início, você já falou um pouco disso pra gente, mas por não ter na região, você viu só em Vitória e outras regiões, essa grande dificuldade, eu quero ter uma placa que não tenha um parafuso aparecendo. Você lembra, assim, alguma história marcante que você falou, não, agora nós viramos a chave. Agora a gente está com o mar aberto aí para nossa frente. Na primeira vez, assim, que eu comecei a olhar diferente para o mercado, sabe? Foi quando eu fui a primeira vez numa feira em São Paulo. Eu falei, não sei o que vai ter lá numa feira. Nem sabia o que era uma feira na minha vida. Aí eu fui numa feira em São Paulo, e aí ali eu conheci vários empresários do mesmo segmento lá, porque aqui na região, São Gabriel e região, ninguém se conversava. Mas porque eu não queria conversar? Não, porque os que estavam já antes de eu chegar, nenhum queria conversa com quem estava chegando, porque eles achavam que estava tomando o mercado deles, né? E aí de uma forma estava também, de uma forma ou de outra estava tomando o mercado mesmo. E aí eles não conversavam com ninguém, era inimigo, como se fosse inimigo. Não sei se é inimigo, mas não queria conversa, essa é a verdade. Um corpo estranho no meio. Né? Tipo assim, não converso com você e tal. E aí a gente também ficava naquela, no meio não chamava ninguém para conversar, porque você via que era estranho. E aí, beleza. E aí quando eu fui para essa feira, conheci vários empresários lá e comecei a trocar muita ideia. Um cara de São Paulo tem muito mais coisa que ele já viu do que eu. E aí eu comecei a me espelhar em empresas de São Paulo, empresas de BH. Aí realmente deu um estalo. Aí mudou a minha visão totalmente. Porque antes, a minha visão era o quê? Eu e mais uns 2, 3 de São Gabriel, Nova Venécia, Colatina. Então eu olhava para esses perto. Quando eu fui para essa feira, eu entendi que eu não tinha que olhar para esses que estão do meu lado. Eu tinha que olhar para quem estava lá. Em São Paulo, em BH, em grandes centros, que eles estavam muito mais evoluídos que eu. Então, quando eu realmente olhei dessa forma, aí realmente deu um salto. Deu um salto muito grande, em tudo, em todo o pensamento de gestão da empresa, aí eles compartilhavam com a gente, porque eles são de fora,
E aí as pessoas não ligam. O cara lá de Espírito Santo, não vamos compartilhar com ele o que eu faço aqui nesse jeito, essa placa aqui, ele não vai me atrapalhar em nada. Nesse momento que eu fui para lá, deu esse estalo, então eu já comecei a evoluir muito. Então, um ano depois, mais ou menos, eu vi, como eu estava olhando muito para fora que eu estou te falando, eu já não estava olhando dentro. E aí eu percebi que não era aqui, era lá. Aí eu comecei a ver algumas pessoas começando a fabricar porta de ACM. Eu falei, cara, mas isso não tem como, não vai dar certo. Eu pensava, mas como é que vai virar a chapa aqui para esconder o parafuso? Isso não vai ficar bom. E eu tinha ouvido falar, tem gente fazendo porta de ACM. Aí comecei a participar de alguns grupos, de alguns empresários. E aí eu vi, assim, pessoas fazendo porta de ACM, mas não era nada do que é hoje. Um trem, assim, totalmente arcaico, não tem nada a ver com hoje. Falei, cara, vou fazer uma porta de ACM também. Esse trem acho que pode dar bom, hein? Porque se você pensar em lojas, tem quantas empresas numa cidade? E quantas casas tem numa cidade? Falei, de repente pode ser um novo mercado para mim. Só que é muito difícil, é outra, não tem nada a ver. Ano? Isso deve ter uns 7, 8 anos. Né? Já. Então minha empresa ela tem 14 anos mais ou menos. Deve ter uns 7, 8 anos. Aí eu comecei, fiz uma porta lá para minha casa, depois fiz um portão para minha casa, de ACM, tudo meio mais ou menos, não ficou bom, né? Não quis usar o cliente como laboratório ainda, não tinha como, porque uma casa, a porta está aqui, está na sua frente, então se ela tiver um detalhe, você está vendo, não tem nada a ver. Uma placa, se tiver um arranhadinho, ela está lá 6 metros de altura, não quer dizer que eu vou ficar entregando uma coisa com um arranhado, eu estou dizendo que é diferente a visão, não tem nada a ver. Então aí a gente teve esse cuidado, aí começamos a fazer devagarzinho, fiz uma portinha. Aí quando eu falei assim, agora eu vou começar a vender porta de ACM. Aí eu lembro até hoje, um dia eu comentando assim no meio familiar, né, num churrasquinho em família, aí uma tia da minha esposa falou assim, você tá ficando doido, você vai vender porta de 10 mil reais? Nunca que você vai vender uma porta dessa. Aí eu fiquei assim meio pensativo, mas será, gente? Eu tô pensando tão longe assim. Tem que ser sempre um tio, né? Será que tá tão errado assim? Mas eu falei, não, eu acredito no material, sabe? Eu tô rindo porque nos meus cursos, às vezes eu falo assim, às vezes você tem uma grande ideia, sempre tem um tio abelhudo que chega e te puxa para baixo. Aí eu falei, mas será? E eu fiquei me duvidando de mim mesmo, do próprio produto, sabe? Mas alguns dias depois eu já estava fazendo um trabalho de divulgação no meu Instagram e eu sempre fui assim, muito dedicado a postar as minhas coisas ali no Instagram, por mais que seja do meu jeito, mas eu faço, né? Sempre estou postando. E desde quando era adesivinho eu fazia, postava também. E aí eu peguei e fechei com um cara de Alto Rio Novo, 10 portas internas e uma porta de entrada. Rapaz. Aí ali foi a hora que, tipo assim, eu já tinha fechado algumas outras portas antes, porém essa foi a que me fez, assim, ver que o mercado realmente existia, sabe? Antes eu tinha fechado algumas portas, mas claro, com um preço um pouco mais abaixo, material, às vezes não o que eu queria talvez trabalhar, para poder trabalhar com um preço um pouco mais acessível, mas ali não, ali eu fechei realmente uma casa completa, com 11 portas, uma de entrada e 10 internas. E eu não tinha maquinário, não tinha nada, só tinha as máquinas manuais, né? Então tudo era na mão. Aí ali quando eu fechei essa venda, realmente eu vi que o negócio era próspero, sabe? Aí ali foi a hora que startou mesmo, que eu falei, agora eu vou ter que investir nesse mercado mesmo. E aí eu já consegui, não que calar a boca, não quero provar nada para ninguém, mas meio que entender o que a pessoa, às vezes as pessoas jogam você para baixo e a gente não pode ficar levando isso em consideração. A gente tem que olhar se a gente entende, quem entende do mercado é a gente, quem está dentro. Ou então quem está fazendo a mesma coisa que você faz e que é melhor que você. Cara, opinião, né? Porque assim, é lógico que a família ela sempre tem a boa intenção de querer te proteger, né? O cara tá ali te antecipando uma frustração que talvez você tenha. Cara, ninguém vai comprar uma porta de 10 mil. Assim, a pessoa que está te falando isso, ela não quer o seu mal. Só que ela não sabe nada da área, ela não é da área, ela não domina a área.
Então é a pessoa menos adequada para aconselhar. Mas no bate-papo informal, acaba falando esse tipo de coisa, e por ser, às vezes, alguém. Porque é alguém que, de certa forma, é uma autoridade sobre a gente, né? Isso. Por história, por relacionamento. Porque, vamos supor, se você quer empreender num ramo, há pouco tempo, eu fui na inauguração de uma empresa de um amigo meu, e tinha um baita empresário, né, a gente tomando um drink nessa inauguração, ele virou para mim e falou assim: esse cara é doido, abriu a empresa dele num lugar que não vale nada, vai quebrar a cara. Falei, cara, pode ser, mas pode ser que dê certo também, porque é um serviço diferente, é inovador, e assim, já tem uns 6 anos e está lá no mesmo lugar e crescendo. E esse cara que deu essa opinião, um baita empresário, talvez dos maiores da cidade. Entendi. Mas, porque assim, na opinião dele, ali não era um bom lugar. Mas quem está no meio do processo enxergou. É isso aí. Diferente. Só que é legal falar de empreendedorismo e isso, Romulo, porque essas opiniões sempre vêm. Elas podem vir de um irmão, de um pai, de uma mãe, de uma esposa, do marido, de um vizinho, elas sempre vêm. Né, nesse sentido, às vezes puxando para baixo, né? Mas às vezes é igual um arco e flecha, né? Puxa ali para dar pressão para depois subir mais rápido, né? Então, parabéns por não ter dado ouvido aí. E aí você fez essa porta e olha para onde, hein? Porque se a gente for olhar assim, se porta de ACM é um negócio que está bombando nas capitais, e você colocar um mapa do Espírito Santo na minha frente e falar, Real, que adivinha onde nós fizemos uma grande venda? Eu não colocaria Alto Rio Novo. Pois é, foi Alto Rio Novo. Não, nada contra Alto Rio Novo, conheço lá, já passei por lá algumas vezes, mas... É uma cidade pequena. Cidade pequena. Uma cidade ainda bem menor que São Gabriel, né? A gente fala de uma cidade aqui que tem os seus 35 mil habitantes, e a região nossa tem uma boa quantidade de população por causa das cidades vizinhas. A gente fala de cidade satélite. E o poder aquisitivo nosso também não é ruim. Tem muito empreendedor, né? Isso. Tem muito empreendedor bom em São Gabriel. Você gravou um vídeo falando que você estava indo para a sua maior experiência de vida, que você tinha conseguido fazer a venda de uma porta lá para o Oriente Médio, lá para Omã. E você foi lá levar a tal da porta lá, né? Como é que surgiu esse negócio? Como é que aconteceu? Pois é, por eu fazer essas postagens, jogar isso no Instagram, a gente tem YouTube também um pouquinho, TikTok, então a gente tá meio que quase todas as plataformas, um pouquinho em cada uma, sabe? A gente não consigo dar atenção para todas dedicadas, sabe? Mas eu sempre tô postando, né? O Instagram é onde eu foco mais. Começou alguns contatos, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Alguns contatos. Eu quero uma porta sua. Você entrega uma porta aqui? Dubai, Abu Dhabi. Rapaz. Uns 2 anos São atrás. Gabriel, né? Aí eu falava com a minha esposa, aí quem faz orçamento lá pra mim é minha esposa. Que aí eu pulei fora dessa parte de orçamento, porque eu não estava conseguindo dar conta mais de fazer orçamento, fazer gestão de pessoas, gerir tudo. Então eu falei, faz orçamento você, não vamos me preocupar com isso mais. Então aí começou a chegar essas cotações para a gente poder fazer esses lá de Dubai, Abu Dhabi, Oman, vários lugares do Oriente Médio. E outros lugares do mundo também, tá? E depois a gente vai entrar nesses detalhes. Aí eu falei que eu falava para minha esposa, faz orçamento. Eu falei, mas como é que eu vou fazer esse orçamento? Ela falava, nem sei falar inglês. Eu falei, também não sei. Abre o Google Translation aí e faz aí. Vai conversando, vai desenrolando. Aí ensinei ela como fazia lá. Aí ela fez 1, fez 2, fez 3. Aí ela ficou brava comigo. Falou assim, não vou fazer esses orçamentos mais não. Que eu não entendo nada que esse povo tá falando direito. E aí ela ficou brava comigo. Eu falei assim, faz o orçamento e não reclama. Quando der certo, você vai rir à toa. E aí foi ali, cara. A gente foi ali 6 meses. De vez em quando aparecia algum querendo. De vez em quando aparecia. Até que em janeiro do ano passado, eu estava na ABB, isso era umas 10h30 da noite, 11 horas da noite, com os amigos lá, bebendo uma cervejinha e tal. Meu celular apitou. Isso aí eu lembro assim, muito bem, porque foi o que deu certo, né? Aí tá lá um árabe conversando comigo em inglês, eu também não sabendo falar inglês nada na época, hoje até que deu alguma coisinha ou outra ainda, mas Google Tradutor, né? Joguei lá, traduzi e tal. Aí o cara já botou assim: olá, tudo bem e tal. Aí falou assim: estou pronto para comprar uma porta sua.
Eu achei essa frase muito impactante. Falei, cara, esse cara tá pronto mesmo, ele tá falando isso. Aí dei corda para ele, fui dando corda, ele perguntando, tirando dúvida, fui mandando foto, mandando aquilo. Falei, não, eu já conheço suas portas tudo, já naveguei no seu Instagram todo. Eu falei, poxa vida, o cara já tá. Aí eu falei assim com ele, ó, agora tá meio Tava tarde. pronto mesmo. Eu falei, tá meio tarde aqui, mas me passa medida, cor, tal, pedir as informações que precisa para um orçamento, mas amanhã eu faço seu orçamento. No outro dia, eu nem dormi direito. Eu já percebi que aquilo estava quente. Fiz o orçamento dele. Mandei minha esposa fazer tal, mandei para ele. Na verdade, desculpa, antes de eu mandar para ele, eu perguntei para ele, falei assim, você quer fazer uma chamada de vídeo para tirar algumas dúvidas? Aí ele falou assim, mas você fala inglês? Eu falei assim, não, eu não falo inglês, mas eu tenho um funcionário meu que fala árabe. Só que você me conhece muito bem, sabe que eu não tenho um funcionário que fala árabe. Pois eu tenho um amigo que fala árabe, que conheci através de jogando tênis aqui em São Gabriel, há, sei lá, 6, 7, 8 anos atrás, sem nenhum relacionamento pensando nesse sentido. Só que deu um estalo, lembrei dele na hora e falei que era meu funcionário, porque falasse que era um amigo ia ficar estranho, né? Aí marquei uma reunião chamada de vídeo com ele. Já que ele fala árabe, o meu amigo sírio, que mora no Brasil de São Gabriel, fala português e fala árabe, falei, então vai dar tudo certo. Fechou. Fiz a chamada de vídeo, já saímos da chamada de vídeo praticamente fechado. Porque ele falou assim, você resolveu todos os meus problemas, porque eu tinha medo de comprar, porém eu queria muito comprar de você, mas dava com medo. Porque com medo de falar alguma coisa e você não entender de certo, por usar tradutor e tal. Só que aí você já tirou o meu medo que eu tinha, que era só esse, você já tirou, que você arrumou a solução para mim, que era o seu funcionário que fala árabe. E aí ele já me mostrei meio que preparado para atender ele, sabe? Como se eu já tivesse feito isso outras vezes, mas nem falei que tinha feito também, porque aí seria uma mentira muito grande. E aí não gosto desse tipo de coisa. Então aí ele já saiu meio que fechado, depois a gente teve mais algumas reuniões, fizemos contrato, tal, tudo certinho, fechamos a primeira porta para o Oriente Médio. Naquele momento lá para Oman. Isso foi em janeiro do ano passado. Então, 1 ano e meio depois, 1 ano e 1 mês, na verdade, depois, que eu fui realmente lá para instalar essa porta. Você está contando essa história aí, eu só fico lembrando assim que dá o passo que Deus bota o chão, né? Então, tipo assim, você deu passo aí aceitando essas propostas internacionais e estava um amigo árabe ali, sírio, na verdade, né? São os irmãos, né? O Kamal e o Ahmad. O Ahmad que te atendeu lá, né? Quem me atendeu foi o Ahmad na época, porque eu imaginei assim, o Ahmad ele é um dos mais novos e o que tem mais tempo disponível, digamos, né? Porque o outro é mais velho, já é dono de empresa. Aí eu fui no que também era um dos meus mais chegados e ele era mais novo, tinha mais tempo disponível. Então eu falei, vou nele que vai ser mais fácil. E ele realmente vai ter interesse de me ajudar, né? Claro que... E aí você fez a venda e foi lá para Oman entregar o pedido, e você comentou comigo também que deu um treinamento, foi em Dubai? Pois é, aí... Árabes, né? Foi... Nesse meio do caminho, no passado desse tempo do ano passado, por que demorou 1 ano e meio? Porque a obra demora, né? De toda a casa demora para ficar pronta. Porta das últimas etapas, né? Isso aí. E porque também para você poder mandar uma porta para lá, isso descobri depois, não é tão simples assim, né? E nesse meio tempo aí, mais pessoas foram entrando em contato. Falei, daqui a pouco eu fecho um pacote de... Só um detalhe, qual cidade era? A cidade que instalou a porta? Mascate. Mascate. É capital. Capital de Oman. Capital de Oman, né? Isso. Aí foi para lá instalar a porta e dar um treinamento. Isso, esse treinamento, a gente teve essa cotação, essa pessoa querendo no ano passado também, né? Mas aí você não foi dar um treinamento, eu pensei que você tinha ido dar um treinamento para deixar uma equipe lá preparada para instalar outras portas suas, na verdade não. Não, aí já foi um outro negócio, outra cidade, tudo, para treinar uma empresa de lá para fazer porta. Para produzir as portas. Isso aí. Então, eles até fazem porta lá, essa outra empresa essa empresa que a gente foi dar o treinamento, já até tinha uma empresa lá que fazia, e aí eles viam, tá?
só com a qualidade muito inferior. Até tá para sair um vídeo, acho que hoje ou amanhã, no meu Instagram, de uma porta que eu filmei lá, que quem fez é o pessoal de lá, da região de lá. Só que assim, horrível. Muito mal acabada, cheio de silicone aparecendo. Então assim, e como eles queriam essa qualidade que a gente consegue mostrar para eles que a gente tem aqui, aí eles contrataram a gente para poder dar esse treinamento. Eu juntei uma viagem só. Cara, mas olha como é que na área de empreendedorismo tudo vai conectando, né? Você vai trabalhar com 13 anos, aprende uma função, vai dar treinamento, vai tirar cópia, aprende outra função, dá treinamento, empreende, abre franquia na área de sistema, vai montar empresa de cartão e você vai para São Paulo fazer uma feira. Eu fui na feira. Na feira você ouve um monte de empresário que compartilha conhecimento com você. Então, olha como que as coisas se conectam. Aí, anos depois, você está lá nos Emirados Árabes transferindo um conhecimento que, se lá atrás toda essa turma de São Paulo de fora tivesse dado as costas para você, você talvez não tinha nem conseguiria, né? Com certeza. Ou demorado muito mais. Então, é a lei do retorno, né? É a lei aí do dar e receber. E aí deu treinamento e a viagem lá, como que foi? Pois aí nesse tempo aí foi contratado, a gente contratou para poder ficar lá 15 dias dando treinamento, né? Porém, no final dos 15 dias eles falaram pra gente ficar uma semana a mais, que eles queriam mais, pegar mais informação ainda, né? Eles perceberam assim que foi bom, mas porém falei, cara, fica uma semana a mais, já que você já está aqui, a gente consegue levar o nosso nível mais ainda dos nossos colaboradores. A gente fechou de ficar uma semana a mais, então era só 15 dias de treinamento, mas ficou 7 dias a mais ali. No total foi 40 dias. Qual cidade lá aí? Lá já foi Dubai. Lá em Dubai. Isso. Rômulo, aí você está em Dubai dando treinamento. Eu vi uns vídeos de uns locais bonitos lá em Dubai. Dá tempo nessas viagens de sair um pouquinho? Pois é. Você levou algumas pessoas com você também? Não, como eu estava já lá, eu falei, eu preciso de alguns dias também para ficar lá de boa, né? Ainda mais em Dubai, Eu vou estar do outro lado do mundo e eu vou só para trabalhar, né? Eu falei, cara, eu preciso conhecer alguma coisa também. Eu não posso ir só lá, trabalhei, pum, voltei embora, né? Por mais que eu queria estar em casa logo, queria, mas eu estava do outro lado do mundo, eu tinha que conhecer. Então aí eu já estendi ali, fiquei uns 5, 6 dias meio que de boa, né? Bacana. Aí para conhecer ali Dubai, rodar, entendeu? E também em Oman, eu também consegui conhecer algumas coisas. Por quê? Lá o nosso contrato era 15 dias, porém toda sexta-feira é como se fosse o domingo deles. Na sexta eles não trabalham. Então de sábado a quinta você trabalha. E na sexta-feira você folga. Por mais que eles estavam pagando a gente pela sexta-feira, mas a gente não trabalha. A gente até queria, vamos trabalhar amanhã. Não, amanhã ninguém trabalha e pronto. Então, de sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta trabalha. A sexta que é o dia do... A sexta era a folga deles, que é o domingo. Descanso lá. Aí a gente saía para conhecer alguns lugares lá. A gente conheceu alguns lugares bem legais. Oman tem... O famoso de Oman são os desertos, né? Extremamente secos, não é isso? Isso. E Dubai, pelo menos em foto, todo mundo conhece, eu acho, né? Assim, eu nunca tive oportunidade de ir. Né? Me fala, vamos voltar a falar de empreendedorismo. Para empreender, você já até respondeu aqui, você buscou conhecimentos em feiras em São Paulo, alguém que te marcou assim, tipo, porra, tem uma pessoa que me ajudou muito ou não? Isso foi pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Pois o que acontece? Há uns 4 anos atrás, eu já fazendo porta muito bem, assim, não muito bem, mas já fazendo porta legal, vendendo bastante também para nossa região aqui principalmente. Um cara de Vila Velha me ligou, falou, cara, eu queria aprender a fazer porta. Você dá treinamento? Aí eu falei assim, nunca nem pensei nisso, mas o cara tá me perguntando se eu dou treinamento, aí eu dei um estalo na minha mente rapidinho, eu falei assim, eu dou. Mas e quanto que é o treinamento? Eu falei, não, deixa eu te mandar as informações no seu WhatsApp aí e você decide depois. Aí eu rapidinho ali escrevi alguma coisa ali, tipo montagem de estrutura, fechamento de quadro, e botei algumas coisas ali e botei um preço para ele. Falei, se ele quiser, bem, se não quiser também, bem, tá de boa. E ele fechou para dar o treinamento para ele. Então assim, você perguntou como que foi, que deu alguma evolução. Quando eu comecei a dar treinamento, bacana, foi aonde me evoluiu Show de muito, bola. porque
cada vez que eu dou um treinamento, eu aprendo muito também com as pessoas que estão lá. E agora eu tenho até uma didática, assim, uma coisinha que eu faço sempre quando eu dou um treinamento lá, e agora já está na 10ª turma, agora a gente está lançando turmas de treinamento para aprender a fazer porta. Está na 10ª turma, eu deixo uma folhinha do lado do meu notebook ali, que eu vou dando a aula para eles, e eu começo a anotar. Eles vão falando as ideias deles aí, meio que malucas assim, algumas ideias muito boas, e eu vou anotando. E depois aquilo ali eu vou aplicando no meu negócio também. Ensinar, por incrível que pareça, faz a gente aprender muito, né? Eu tenho 23 anos já de dar treinamento e todo curso novo, a gente além de ensinar, a gente aprende demais, porque é preciso manter vivo o conhecimento aqui, é preciso evoluir, é preciso inovar e a troca, o network nos treinamentos é fantástico, né? Muito bacana, Romulo. Caramba, assim, que história, viu? Parabéns aí, empreendedorismo está na sua veia mesmo. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, que você já citou a sua esposa, que você pediu ela para fazer um orçamento, um momento, né? Só que eu conheço a Voflane também e eu sei que ela, assim, ela não trabalha com você desde quando a empresa começou, né? A gente sempre via ela num supermercado, né? Eu sempre via ela fazendo de tudo. Depois você me falou agora que ela era gerente, mas eu via ela às vezes em caixa, às vezes atendendo. E ela ficou muito tempo como gerente de um supermercado. Então, para você tirar um gerente também, uma gerente, e colocar para trabalhar junto, não é tão simples, porque são pessoas mais bem remuneradas no mercado também. E eu queria saber o seguinte, como que foi essa decisão de, tá na hora de eu tirar minha esposa do trabalho e trazer para vir junto comigo para esse projeto? Pois é, foi algumas coisas que fez a gente tomar essa decisão. Por muito tempo a minha esposa trabalhando como gerente de supermercado, com mais de 15 anos trabalhando como gerente de supermercado, a renda dela ajudava a gente, muito, né? Então isso era uma coisa que segurava muito ela continuar trabalhando. Porém, com o tempo, a empresa foi dando certo. Não que ela não dava certo antes, ela dava certo também, porém nosso lucro, ou então nosso prolabore não era tão alto, então não dava para poder tirá-lo de lá, porque o salário dela era considerável na época, né? Aí quando chegou o momento de que a gente percebeu, se você sair de lá, não vai fazer tanta diferença assim. Faz diferença? Faz, mas não sentiu os primeiros meses, depois já vai meio que você vai ajudar a empresa também, vai meio que igualar ali, né? E também quando a gente teve nossas duas meninas, né? Então aí elas precisavam de um tempo maior para dar atenção às crianças. Aí a gente percebeu que precisava largar também. Então essas duas coisas aí foi o principal. A empresa cresceu até um certo ponto que dava para sustentar a família e também a gente dava atenção um pouco a mais para as crianças. Como que é o nome das meninas? Eduarda e Emanuele. Eduarda e Emanuele estão crescendo aí, né? Isso aí. Sempre se desenvolvendo, elas sempre muito alegres, comunicativas. E trabalhar com esposa dá certo? Como é que tá? Pois a gente é difícil falar, mas a gente praticamente não briga. Então, assim, foi um desafio no início pela questão não da gente, mas dela. Por que para ela? Lá ela ficava o tempo todo assim, em pé, rodando para lá e para cá, comandando pessoas. E ali na empresa ela demorou para se encaixar em algum lugar. Igual eu falo agora que ela faz orçamento, mas antes ela não sabia o que ela ia fazer lá. E nem eu sabia o que eu ia dar para ela fazer. Eu só falava com ela assim, fica aqui no escritório que daqui a pouco vai surgindo coisas aí que você vai pegando para você fazer. E aí mas aí foi difícil. Um ano mais ou menos, ela meio que deslocada dentro da empresa. E ela às vezes chorava, falava assim que eu vou voltar a trabalhar onde eu trabalhava. Mas aí eu falava com ela, você vai voltar para ganhar o salário que você ganhava? Será que vai fazer diferença, essa diferença toda? E aí você não vai poder dar atenção para as crianças igual agora você dá? Porque você precisa levar no médico, você sabe que você pode sair aqui da empresa, você precisa sair um pouquinho mais cedo, você pode sair. Então essa flexibilidade, né? E aí ela não teria isso no emprego antigo dela. Então ela ficou ali um ano mais ou menos, mas a dificuldade toda não era a gente. Era o que ela ia fazer dentro da empresa, porque ali ela não seria a gerente da empresa. Até mesmo porque como que ela ia comandar a empresa, sendo que quem conhece todo o processo é eu, né? Então aí demorou um pouquinho, mas agora ela se encaixou 100% e hoje
Eu digo assim que... Manda mais que você lá. Quase isso. A gente tem alguns pilares na empresa e um dos pilares é ela, né? Legal, cara. Eu estou perguntando assim, a nossa história aqui com a Foca é muito similar também. Eu comecei empreendendo sozinho e Gisélia dando apoio, mais trabalhando, né? Porque ela trabalhava na Copicam, e depois foi trabalhar com outras coisas, mas chegou uma hora que eu falei, não, agora para tudo, vem para cá, que vamos junto aí, remar junto. Isso. E por incrível que pareça, o pessoal pergunta para mim também essa mesma pergunta, o que dá certo? Eu falo, cara, tem um bom tempo já que a gente trabalha junto e não briga, e quando desentende alguma coisa ali, fica na empresa mesmo, e por aí vai. Eu acho que o importante é isso aí, ficar na empresa, porque se isso não fica na empresa, aí se torna problema. Ficar levando para casa, não, se brigou lá, se teve teve algum desentendimento, discutiu alguma coisa ali, dentro né? da empresa, sobre a empresa, para que você vai levar isso para casa? Esquece isso e vida que segue. E uma coisa que é muito tranquila de enxergar, Rômulo, que você e uma pessoa brigando dentro de uma empresa, opiniões diferentes, mas para melhorar a empresa é fantástico. Isso nas minhas consultorias, um tempo atrás, uma empresa, 2 gerentes brigavam muito, brigavam muito, e o patrão perguntando se deveria mandar alguém embora. Eu falei, cara, observe essas 5 discussões aqui, ó, financeiro e produção. Qual dessas que a briga dos 2 foi para prejudicar a empresa? Nenhuma. Eles estão divergindo de ideias do que é melhor para a empresa. Isso é uma maravilha, cara. Administra o estresse dos dois, para poder subir muito, né? Mas não desfaz a dupla, não. Só administra essas vaidades, esses posicionamentos, e estão lá até hoje. Essas 2 pessoas já têm uns 10 anos que elas estão lá na mesma empresa. Ô, Rômulo, e para quem está pensando em tirar um sonho da gaveta, né? Lógico que a sua história de empreendedorismo já inspira muita coisa. Que dica você poderia dar? Qual sugestão? Assim, quem está pensando em tirar um sonho da gaveta ali, que gostaria de empreender, o Rômulo fala o que para essa pessoa? Cara, eu acho que hoje, se eu fosse investir, fosse empreender em qualquer outro segmento, isso serve para quem vai começar do zero também, uma pessoa nova. Eu acho que é entender muito bem sobre o mercado. Mas como entender sobre o mercado? Fazer pesquisa na internet? Sim, também. Mas lembra que eu falei que quando eu entendi que eu tinha que olhar para fora de São Gabriel e região, foi quando eu realmente dei o start, dei um salto na empresa? Foi assim. Então, você quer montar um negócio? Vai numa feira lá em São Paulo sobre esse negócio. Vê o que é tendência nessa feira. Vai em algum treinamento sobre esse negócio, também em São Paulo ou Vitória, ou visite uma empresa que na região talvez você não vai conseguir visitar, mas vai numa empresa em outro estado, visita essa empresa. Eu estou falando algumas coisas que demandam algum tipo de investimento também. Às vezes tem gente que não consegue isso, mas cada um pode fazer da sua forma, né? Então eu acho que esse caminho, quem conseguir fazer isso, se conseguir fazer ir numa feira, conseguir visitar uma empresa que talvez já exista desse negócio que você quer montar, isso aí já vai te dar assim 70% de chance de continuar no negócio, além da sua vontade que você tem que ter também. E saber, principalmente eu falo isso muito com quem está começando a empreender, é que você não vai montar uma empresa hoje e vai começar a ganhar dinheiro amanhã. E eu vejo muita gente querendo montar um negócio e achar que amanhã já vai começar a sair viajando, já vai poder pegar dinheiro e comprar um carro novo, entendeu? Não é dessa forma. Você tem que saber que você está criando um negócio novo. Quando você entra na faculdade, você não fica 5 anos na faculdade para depois você entrar no mercado, tentar entrar no mercado para depois ganhar o salário lá do que você se formou. A empresa é a mesma coisa. Você está como se você estivesse fazendo a faculdade. Você está formando a sua empresa para depois você colher os frutos. Então, acho que tem que ter essa paciência e persistir. Show de bola, cara. Você falou um outro negócio também que eu acho interessantíssimo, assim, tem gente que fala assim, eu vou empreender porque eu não aguento mais essa carga horária de trabalho minha e eu quero ter tempo livre. E você usou um termo que, na verdade, é o correto, que quem empreende tem flexibilidade horária, não quer dizer que tem tempo livre, né? Não quer Quando dizer. a sua esposa sai para levar uma filha no médico, aquele meio-dia, um dia inteiro que ela ficou fora, com certeza ficou serviço acumulado ali, que talvez ela vai precisar ir num domingo lá desenrolar
É como você também atendeu o seu cliente de Oman quase 11 horas da noite, né, estando ali rodeado de amigos. Então, empreender não é ter tempo livre, mas é ter flexibilidade de tempo. Flexibilidade. E, digamos assim, no início não tem nem essa flexibilidade. Essa é a verdade. Você não tem escolha. Trabalhar. De início é trabalhar mesmo e sem olhar o horário. Que também não faz bem. Meu irmão, não faz bem é você ter uma empresa que não está dando dinheiro. Então, no início tem que sofrer mesmo. Ali é sofrido. E tem que dar o seu sangue, ficar horas e horas depois do horário. É você. E a pessoa vai achando o caminho, né? Porque vai conectando. Isso, até hoje eu fico em alguns momentos, muito depois do horário na empresa. Claro que não todos os dias, mas principalmente quando eu estou passando por algum tipo de mudança dentro da empresa. Eu percebo, tipo assim, eu mudei de ponto, vamos supor. Eu sei que vamos botar assim, mudei de ponto, eu preciso pelo menos ter um foco, um hiperfoco ali. Eu crio um hiperfoco em mim ali, que eu fico tipo 3 meses bem focado naquilo ali, para aquilo acontecer, e tipo, eu não tenho horário para sair da empresa, não tenho horário para entrar. Por quê? Para aquilo ali acontecer. Aconteceu, aí eu já entro mais, fica mais tranquilo, e aí eu fico na minha normalidade. Posso sair de repente ali 6 horas da tarde, não preciso de ficar até mais tarde. Porém, você sempre tem que saber que em alguns momentos você vai ter que voltar a fazer aquilo ali. Sim. E não, assim, quem empreende também é importante ter na cabeça que não vai sair do operacional nunca, né? Porque o operacional é o sangue do negócio. Então, em volta e meia você está ali, eu acredito, botando a mão numa porta, mexendo aqui, mexendo ali. Isso. Mas a empresa, quando cresce, o patrão não precisa mais no operacional. A grande maioria das empresas, os empresários, eles estão no operacional depois de muito ricos, porque eles sabem que é ali que tem todo o feeling do negócio. Pois é. Uma coisa que fez a minha empresa demorar muito a crescer foi eu mesmo. Nesse sentido. Porque eu achava que só eu podia fazer a porta de fulano. Entendi. Aí já é uma questão de centralizar muito. Centralização. Você falou super certo. Mas falando sobre mim, o meu problema era esse. Eu achava que o réu que me pediu uma porta. Mas o réu que ele é criterioso. Essa porta eu tenho que fazer, só eu posso fazer, só eu posso instalar, só eu vou saber fazer como tem que ser feito. E aí o que acontecia? Ficava tudo nas minhas costas, tudo eu fazendo. Não vai. Não tem empresa que vai desse jeito. Então, assim, de uns 2 anos e meio para cá que eu entendi isso. Pois eu tenho uma empresa de 14 anos, 2 anos e meio que eu fui largar. Eu fui largar um pouco assim, a produção. Hoje, eu praticamente não participo de nenhuma instalação de porta. Alguma coisa ou outra eu vou. Mas praticamente não participo. Mas não quer dizer que eu não estou no operacional. Eu estou ali sempre com eles. Como é que está a produção? Tal agenda, tal coisa. Criando um novo modelo de porta, criando um novo jeito de uma cava nova, que é um puxador. Sempre estou com eles no operacional. Mas eu não estou executando diretamente todos os dias, porque é isso que fez a empresa crescer. Quando eu larguei de ficar dedicadamente, eu achando que era eu que era o bom. E eu ouvi uma pessoa falando, que não lembro quem era, não sei quem foi que falou isso, e ele falou assim, o meu funcionário lá do operacional, o cara que faz o serviço tal lá, não lembro qual era o segmento dele, o cara é melhor que eu. E que bom que ele é melhor que eu, porque ele realmente tem que ser melhor que eu. Eu não posso... E tem muitos proprietários que eles batem no peito. Eu sou bom, eu que sei fazer, eu sou melhor aqui na minha empresa. Tipo assim, se todo mundo sair, eu sei fazer e tal, não sei o quê. Não. Eu penso o seguinte, que bom que os meus funcionários são melhor que eu hoje. Porque se eu sou o melhor, então eu tenho alguma coisa errada. Sim. Tá virando muita sombra para todo mundo. Isso aí. Né? Então hoje a gente tem um maestro. Hoje a gente tem várias pessoas lá que fazem muito melhor que eu. Né? Então aí isso que fez realmente a empresa. E tudo vai somando, né? Às vezes o empresário ele quer centralizar isso com medo de nascer ali dentro uma concorrência. Aí de qualquer forma pode nascer isso, ninguém controla, né? As pessoas, ninguém tem esse poder de controlar. Centralizar muito não é bom realmente, Rômulo. Está aí um feedback importante também que você dá, que atrasou o tempo da empresa às vezes. Eu atrasei. Mas participar do processo é importante até para a pessoa saber fazer a leitura do negócio dela e não perder a mão
do negócio Isso. dela, né? E me fala assim, a gente está chegando já nos finalmente aqui, ô Romulo, como você enxerga o futuro do seu negócio? Hoje você está focado em portas de ACM, certo? Isso. Isso diversifica ou é especialidade específica de porta e ponto? Como é que é? Pois é, a gente veio da comunicação visual, de um tempo a gente foi saindo da comunicação visual e ficou agora só nas portas. Aham. Então hoje a nossa empresa é especialista em fabricação de portas em ACM. Só portas em ACM. Ah, Romulo, você faz fachada de loja e tal? A gente pode até fazer uma ou outra lá, mas a gente nem divulga, Aham. tá? Porque não é nosso foco. A gente pode fazer para algum cliente já que é cliente antigo nosso, ou então algum projeto especial que a gente sabe que a gente tem capacidade de fazer, mas não é o nosso foco. E daqui para frente, você pensa em aumentar esse leque, a gente pensa em manter o nosso foco nas portas em ACM, porque a gente tem muito mercado para atender. E como a gente está atendendo muito longe de São Gabriel também, às vezes igual eu vendi para Pernambuco, eu entreguei 12 portas lá em Pernambuco para um cliente lá. Agora a gente vendeu uma porta que se eu não posso garantir isso, mas para mim eu acho que é a maior porta do Brasil já fabricada, mais alta, de 8 metros para uma cidade lá perto do Capitólio, quer dizer, dá 900 quilômetros daqui. A gente vendeu uma porta para lá, né? Minas, isso. Então, bem pertinho de Capitólio. Aí me deu uma curiosidade seguinte, hoje uma porta mais barata, até a mais de valor agregado ali, não precisa nem falar as portas que você cobra, mas assim, que eu vejo portas de ACM nesse valor mais barata e eu já vi, não fui eu que produzi, mas eu já vi de X valor. Qual é o gap de preço? Pois dentro do valor que a gente trabalha, vamos botar assim, uma porta interna de dentro de uma casa, ela pode variar, mas ela é uma média de uns R$4.000, tá? Se você for comparar com uma porta laqueada, que seria uma porta que pode bater ali com a nossa, se for calcular tudo realmente que tem que fazer numa porta laqueada, que é muita coisa, que você não compra ela laqueada já, você tem que comprar ela, mandar laquear. Aí tem a mão de obra do cara que laqueia essa porta. Tem a tinta, que o cara às vezes não bota no orçamento. Então, se for juntar tudo isso, a gente já fez um levantamento disso, daria uns R$3.000. Então, a porta nossa é 4.000, né? A porta interna, de dentro de casa. Agora, assim, no mercado em geral, a gente já vê pessoas trabalhando com valor bem abaixo disso. Mas e a porta externa? Se é a mais cara que você já viu? Pois a gente já viu porta mais de 100 mil. E a porta de uma residência. Uma residência. Porque a porta é muito grande, muito larga, né? Com vários acessórios. Uma dessa de 8 metros, eu imagino que só o transporte já é complexo, né? Igual você não vai fazer um frete com um monte de coisa junto, só vai aquela porta. Vai só essa porta. Essa porta a gente teve que fazer uma coisa no frete, só dedicado a ela, né? E não é um caminhão pequeno, que não cabe, 8 metros, tem que ser um truque. Carga é leve, então é cara por quilo, né? Isso aí. Foi para qual estado essa porta? Minas Gerais. Essa que foi em Capitólio, é verdade. Isso, perto do Capitólio. O nome da cidade é Boa Esperança. Boa Esperança. Isso aí. Para quem quiser saber mais do seu trabalho, do trabalho da Kingstar, com as portas, aonde te encontra? Pois vou falar o Instagram, que dentro do Instagram você pode encontrar todos, e o site também, né? O Instagram é kingstar.portas. 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 Isso. E o site é www.kingstarportas.com.br. Faltou te perguntar alguma coisa ou o bate-papo foi suficiente? Eu acho que é isso aí, deu para abrir bastante sobre a gente aqui, entender sobre o processo todo, né? Foi longo, né? E às vezes eu duvidei muitas vezes. Eu mesmo duvidei do meu negócio. Eu acho que talvez o que eu poderia falar aqui, que nem tudo é lindo como a gente está falando aqui, a gente está falando as partes boas. Eu acho que talvez um detalhe que acabei lembrando aqui agora. Dentro dessa empresa minha, dessa empresa da Kingstar hoje, no ano de 2014, a gente teve assim um baque muito grande, né? Que o país inteiro se viu numa crise, na época do impeachment da Dilma e tal, e nesse ano era um ano que a gente estava assim, anterior crescendo, nesse ano a gente decaiu, a gente tinha um escritório no centro de São Gabriel, a gente teve que tirar do centro e ir para dentro da minha casa de novo, então quer dizer, tudo isso, então quer dizer, a gente praticamente assim,
o faturamento caiu tipo mais de 50% na época. E nessa época foi a única vez que a minha esposa virou para mim e falou assim: será que compensa a gente continuar? Né? E na época eu falei com ela assim, então eu lembro disso muito bem porque ficou marcante, né? Porque ela nunca duvidou também. Ela nunca, algumas vezes a gente duvida, mas a gente quer sempre continuar. Mas ela nunca falou isso comigo. E nesse dia ela falou: será que compensa a gente continuar com essa empresa? Não é melhor você fechar e trabalhar de funcionário para alguém? Né? E isso me marcou muito. E na época eu falei assim: você está pensando, é interessante, mas vamos botar aqui, por mais que tudo tá ruim, caiu muito, estamos tendo que pagar algumas coisas que a gente não imaginava, e faturamento caindo, mas mesmo assim ainda, o tanto que eu ganho aqui é maior que um salário de qualquer empresa que eu for começar amanhã. Né? Então, meu pensamento na época foi esse, por isso que eu persisti. Às vezes não era muita coisa que um salário de iniciar em qualquer lugar, mas na época eu continuei por isso. Show de bola. Empreender é você encarar desafio, não é que vai dar certo o tempo inteiro. Na verdade, no começo eu acho que dá mais errado do que certo, né? Porque você está aprendendo esse mundo novo. É muito seguro você estar ali com a carteira assinada, recebendo o salário, mesmo que você imagine assim, poxa, fulano empreendeu, está melhor do que eu, mas correr o risco, né? Que tem gente que vai empreender, vai pegar o FGTS de uma vida toda, vai pegar empréstimo em banco e vai arriscar, mas eu penso que dá para arriscar de forma calculada para minimizar o máximo aí possível dos riscos, né? Rômulo, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado a você. A sua história, ela é muito bacana de acompanhar, eu conheço sua história, de certa forma, observando, né? Família linda também, as meninas lá, muita saúde, muito sucesso, e que Deus mantenha aí essas portas vindo e abertas cada vez mais para você. Obrigado. Show de bola. Obrigado a você. Pessoal, compartilha, comente, siga a gente, tá? É muito importante ter vocês aqui conosco. No mais, um abraço e até a próxima, e até o próximo Café com Milk. Valeu. Valeu, meu irmão. Valeu, um abraço.